Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e nós hoje vamos ter uma leitura com escolha de 3 opções para analisar a nossa conexão com alguém. Eu acho que esta leitura vai ser mais no tema do amor, mas eu chamei ainda esta conexão, tipo, outra vez esta conexão. E o que é que significa esta leitura? Esta leitura significa o seguinte: às vezes as pessoas são complexas. Quantas vezes nós dizemos isto está resolvido, eu já resolvi tudo com esta pessoa, eu já curei, eu já transcendi, eu já resolvi. E quando damos por nós, estamos a pensar nas pessoas, outra vez, do nada, de uma forma mais regular até, e isso começa-nos a incomodar. Porque é que eu estou a pensar nesta pessoa se eu tenho tudo resolvido com ela, não é? Qual é o sentido disto? E por isso é que eu chamei esta leitura ainda esta conexão. Outra vez, peixe assado. Pronto, é isto que nós vamos ver, percebem? Portanto, se vocês têm estado a pensar em alguém que vocês diziam e juravam o pé juntos, eu tenho tudo resolvido com esta pessoa, vamos tentar entender porque é que vocês estão a pensar outra vez nisso, porque é que vocês se sentem conectados energeticamente com a pessoa, o que é que se passa, tá? E nós vamos ter 3 opções e vocês vão olhar para aqui. Enquanto eu vou estar aqui a preparar a leitura e a baralhar as cartas, vocês vão olhar para aqui e vocês vão ver uns números, 1, 2 ou 3, sendo que o número 1 é a bola de quartzo, número 2 é a bola de labradorite e o número 3 é o potinho das mensagens de chá, e é escolhendo um desses objetos que vocês vão decidir qual das situações é para vocês e para a vossa conexão com a vossa pessoa, ok? Então o que é que vocês fazem? Focam-se no seu coração, inspiram fundo algumas vezes, pensam na vossa pessoa, que vocês sentem-se conectados e não param de pensar nela, e escolhem a situação 1, 2 ou 3 enquanto eu baralho as cartas. Nós vamos ter extensão desta leitura e vai ser incrível, vou-vos já dizer. Já está aqui um grande plano para essa extensão. E é isto, eu vou-me calar e vou só baralhar as cartas enquanto vocês escolhem. Queria só fazer um agradecimento à minha querida Teresa Almeida, a quem eu vou dar um grande beijinho, porque ela ofereceu-me este baralho incrível, o Bom Tarot, que é o baralho que eu vou usar hoje, nesta leitura. O baralho principal. Eu acho que vocês já devem ter escolhido, certo? Então vamos iniciar a leitura da situação 1. Para as pessoas que escolheram a bola de quartzo, a situação 1 com a bola de quartzo, vamos ver ainda esta conexão. Porquê? Porquê é que vocês se sentem ligados a essa pessoa ainda? O que é que se passa? O que é que se passa? Oi, que esta pessoa quer muito falar com vocês. Eu vou tirar primeiro as cartas, depois vou passar a mostrar-vos, tá? Porque eu prefiro assim hoje. Ok. Agora vou usar outro baralho de tarot. Este segundo baralho de tarot eu vou ver o que é que ainda vos falta resolver nesta conexão. O que é que ainda falta resolver interiormente. Não é por acaso que nós começamos a pensar em pessoas quando achamos que já está tudo pronto.
Se tivesse tudo pronto, não estávamos a pensar nas pessoas. Se elas não estão na nossa vida, não temos que estar a conectar numa coisa que não está aqui, não é? Interessante. Ok. E ainda vou usar aqui um baralho incrível, porque eu agora, para tirar esta parte dos bloqueios não, do que é que falta resolver, eu tirei o Chakra Wisdom Tarot. Eu deixo o nome dos baralhos no descritivo do vídeo, mas agora vamos usar este que eu ainda não usei, que é um dos meus baralhos novos, e que se chama o Lado Negro do Amor. Foi criado por mim este, ok? Nós vamos ver qual foi o maior bloqueio que existiu entre vocês e esta pessoa. Eu ouvi em vidas passadas. Portanto, para alguns de vocês isto vai sair um bloqueio desta vida, para alguns de vocês isto vai sair bloqueios de vidas passadas. Foi o que eu ouvi. Por isso é que eu vou tirar duas cartas. Uau! Então o que é que eu tenho aqui? Nós temos, para explicar porque é que vocês ainda estão conectados a esta pessoa, nós temos 2 de água, que é o 2 de copas. 9 de paus, que é o 9 de fogo. 3 de ar, 3 de espadas. Pagem de ar, pagem de espadas. Agora que eu vi aqui uma coisa interessante. Rei de ar, rei de espadas. Pronto, isto é a parte em que eu falei porque é que vocês ainda estão conectados com esta pessoa, ok? O que é que vos falta ainda resolver com ela? Princesa de copas, que é o pajem de copas. A morte. E a imperatriz. Ok? E qual foram os maiores bloqueios que vocês tiveram nesta conexão com esta pessoa no passado, desta vida ou de vidas passadas? Charme exagerado. Isto é quando alguma das pessoas tem uma beleza e um grande charme, mas usa isso de forma exagerada e como arma de sedução, que não deixa ver quem a própria pessoa é. É tipo uma máscara, tá? E a outra é deixa à espera. Deixa a outra pessoa à espera, não sendo claro, dando-lhe esperanças de um futuro em conjunto para manter a pessoa de reserva. São estas duas questões que vocês viveram no passado e que provavelmente é a causa da vossa separação desta pessoa, porque é assim, nós estamos a falar de conexões que as pessoas não estão juntas e de repente lembram-se, não é? Porquê que vocês estão a lembrar desta pessoa? Primeira coisa, porque vocês têm uma forte conexão emocional com esta pessoa e espiritual. 2 de copas. Ou seja, isto não é uma coisa da vossa cabeça. Esta pessoa também está a pensar em vocês, também sente a conexão, tem consciência e eu não me admirava que vocês, sendo mais sensíveis, pudessem estar a captar os pensamentos da outra pessoa. Ok? Uma das duas pessoas observa a outra pessoa, pajem de ar, pajem de espadas. Lá está, se uma pessoa vai observar a outra, ela envia um pensamento para a outra, porque está a observá-la. E a outra pessoa pode captar esse pensamento. Portanto, para alguns de vocês pode ser a outra pessoa que vos observa, a não ser que vocês saibam que vocês têm estado a observar essa pessoa. À procura dessa pessoa por aí, na internet ou assim. Ok? Há aqui, apesar de haver uma grande conexão entre estas duas pessoas. Olha que engraçado, estão aqui 2 pássaros, vocês veem aqui. Há uma grande conexão entre estas duas pessoas, entre vocês e a pessoa que vocês pensaram. Vocês já comunicaram muito com esta pessoa. Neste momento não estão a comunicar. E é engraçado que isto é o 3 de espadas, fala sobre o coração partido, algum desapontamento, desilusão, não é? E temos aqui uma mulher que está de costas e tem um outro pássaro ali na asa dela. Estão a ver? Pode ter existido aqui alguma interferência de uma terceira pessoa entre vocês os dois, ou as duas, né? Pode ter existido aqui no meio da vossa conexão um terceiro elemento, e neste caso é uma pessoa, uma outra pessoa que se interferiu aqui, ou a pessoa que vocês têm na mente escolheu uma outra pessoa no amor, ou a pessoa que vocês têm na mente
começou a dar atenção a opiniões de outras pessoas a vosso respeito e afastou-se. Houve aqui uma interferência de alguém. A nível da comunicação, alguém disse alguma coisa, alguém fez um mimimi que vos afastou e isso gerou coração partido e pode ter sido coração partido dos dois lados. Dos dois lados, ok? Tanto do lado da pessoa que ficou sem explicações, não é? Porque se uma das pessoas foi infectada por um comentário ou alguma opinião, afasta-se da outra. A outra nem sequer sabe o que é que está a acontecer. Claro que essa vai ficar com o coração partido, certo? Mas a pessoa que se afasta e que ouviu o comentário e que por causa do comentário se afasta, acaba também por partir o próprio coração quando se aperceber que isto foi uma asneira, ok? Portanto, há aqui uma certa desconfiança. Eu acho que estas pessoas perderam a confiança uma com a outra. E esse é um problema. Porque é assim, por um lado tem uma conexão espetacular, que eu acho que ainda não foi bem explorada até ao máximo, mas por outro, perderam a confiança por causa destes mimimis externos. E por causa desta coisa de afastarem-se um do outro sem explicarem nada. Ok? É isto que eu vejo aqui. Com o rei de espadas debaixo do baralho, reparem que este rei chamou-me a atenção, que eu até me ri um pouco, porque este rei tem uma máscara, olhem só. Portanto, o rei de espadas é um indivíduo muito lógico, ok? Mas parece que ele usa esta lógica toda e as coisas têm que fazer sentido racional, como uma máscara. Para que é que ele usa essa máscara? Para não explorar a parte emocional dentro dele. Portanto, isto foi uma pessoa, destas duas pessoas da história, uma delas tomou uma decisão: eu não vou me emocionar, eu não vou me apaixonar, eu não vou sentir coisas. Eu só vou mentalizar as coisas. Então usou essa máscara. Ok? E foi essa versão que essa pessoa apresentou à outra. Eu acho que a pessoa que usou a máscara foi aquela que foi intoxicada por opiniões dos outros. Lá está, como a pessoa estava a querer raciocinar tudo e a entender tudo logicamente, era a pessoa que estava mais vulnerável a um comentário. Porque a pessoa não estava a ouvir o coração, não estava a seguir aquilo que sentia, não estava a dar a importância às emoções que ligam a esta pessoa e deixou-se afetar por comentários negativos feitos por uma terceira pessoa, porque esta pessoa resolveu pôr uma máscara: eu sou muito forte, eu não sinto. Portanto, há aqui um pouco de ego. Okay? Há aqui um pouco de ego. Depois, eu acho que essa mesma pessoa, esta pessoa mascarada, é a pessoa que tem aqui um charme exagerado, não é? E que usa, ou que usava no passado, porque isto são os bloqueios do passado. Pode ser desta vida ou numa vida passada, mas para alguns é nesta mesmo. Portanto, é uma pessoa bonita. Esta pessoa que usou a máscara é uma pessoa bonita. Tem charme, tem beleza. Só que a pessoa sempre usou isso para seduzir. E eu vejo claramente que esta pessoa andou a brincar com os sentimentos da outra. Enquanto lhe apeteceu. Quando ouviu um comentário que não tinha nada a ver, afastou-se e não disse nada. Portanto, basicamente esta relação girou à volta do ego de uma pessoa aqui que é mental, racional e lógica, não quis abrir o coração, lançou charme à outra, deu esperanças à outra, mas que depois deixou a outra à espera. Basicamente foi isto, deixou à espera, criou expectativas, criou ilusões, deixou a pessoa à espera, ouviu um comentário de alguém e foi à vida. E abandonou a pessoa. E abandonou com ela esta conexão incrível que nós não temos com muitas e muitas pessoas por aí. Não há só uma pessoa com quem temos isto, mas não anda por aí tipo milhões de conexões destas por aí, ok? Isto não existe. E eu vejo que este indivíduo ou indivídua, a pessoa que usou a máscara, que racionalizou tudo, que se deixou intoxicar por opiniões de outras pessoas, esta pessoa que lançou o charme à outra, mas ao mesmo tempo deixou à espera. Eu lanço-te charme, mas eu não te vou dar tudo, percebes? Vou-te dar assim uma migalha e ver se tu ficas aqui tipo a alimentar o meu ego. Basicamente foi isto que a pessoa fez. Esta pessoa hoje em dia está arrependida, porque a pessoa sabe que magoou a outra, a pessoa sabe que tem uma conexão forte com ela e que devia ter valorizado a conexão, e a pessoa, por causa disso, por causa do arrependimento, anda a ver a outra à distância. Anda a ver a outra à distância. Tá? E agora, nós vimos aqui o que é que ainda falta vocês encerrarem com esta pessoa, o que é que ainda falta resolver, o que é que ainda falta... O que é que ainda falta?
basicamente falta colocar as coisas no lugar delas. É o que falta aqui, porque é assim, com o pajem de copas, isto mostra-me uma vontade de falar dos sentimentos. Portanto, eu vejo que esta criatura aqui está menos mascarada do que estava. Porque a pessoa está a equacionar falar sobre os sentimentos, tá? E finalmente a expor aqui alguma coisa. Houve uma transformação dos dois lados, a carta da morte, e quando a carta da morte aparece não é uma transformação pequena, é uma transformação a sério, ok? E temos aqui a Imperatriz, mas se vocês olharem está alguém a oferecer o copo à Imperatriz. Portanto, o que falta resolver nesta conexão, e é por isso que as duas pessoas não se esquecem uma da outra, é que falta finalmente partilharem o copo uma com a outra, partilharem os sentimentos e darem uma oportunidade a uma conexão especial que eles sentem, porque sentem. Senão não estavam a pensar um no outro ou uma na outra, senão não estavam a espiar as pessoas à distância, ok? E falta finalmente explorar esta conexão, dar uma hipótese, abrir o coração, porque isto é o tarô dos chakras. E estas duas cartas aparecem aqui em verde, em sintonia com o chakra cardíaco, portanto falta realmente é abrir o coração, dar uma hipótese a isto. E finalmente as pessoas precisam de se ouvir. Em vez de estarem a ouvir opiniões sociais e opiniões dos outros sobre uma conexão que os outros não fazem ideia de que é que estão a falar, porque costuma-se dizer só sabe do convento quem mora lá dentro. Portanto, em vez das pessoas se ouvirem e realmente explorarem o que sentem, andaram a dar atenção às opiniões alheias. E agora é hora de ouvir o coração. Tá? E é hora de falar sobre o que precisa de ser falado. Porque eu vejo aqui que o problema desta conexão e aquilo que impede esta resolução desta conexão é eu sentir que as pessoas não querem a resolução. Não querem. Nem um nem outro querem a resolução desta conexão. Eu vejo que são duas pessoas que o que queriam realmente e o que querem realmente é explorar esta conexão. Dar uma hipótese a esta conexão. É isto que eu vejo aqui. Tá, meus amores? Olha, muito obrigada por terem escolhido ali a bolinha incrível. Eu vou dar continuidade a isto na extensão. Na extensão, nós vamos ver o potencial entre estas duas pessoas para uma nova oportunidade. Tá? Vamos ver o potencial, o que é que vem. Depois eu vou dividir isto entre pessoa A e pessoa B. E vocês é que veem quem é a pessoa A e quem é a pessoa B, tá bem? E depois eu vou ver quais são os bloqueios que ainda vêm pela frente ou que ainda precisam de ser ultrapassados para vocês terem a tal segunda oportunidade, ok? Dos dois lados, vou ver na pessoa A e vou ver na pessoa B. E vou ver qual o superpoder da pessoa A e o superpoder da pessoa B para vocês conseguirem lidar o melhor possível, um com o outro ou uma com a outra. E aí eu vou usar o meu baralho superpoderes. E no final eu vou também responder a uma pergunta que vocês queiram fazer de sim ou não. A pessoa A queira perguntar sobre a pessoa B, uma pergunta qualquer, resposta sim ou não. E a pessoa B perguntar à pessoa A, ao saber alguma coisa sobre a pessoa A, resposta também sim ou não. Também, se vocês quiserem adquirir o acesso à extensão, tem um link no descritivo do vídeo e não se esqueçam que podem ver o trailer das 3 situações. Carreguem no link onde diz para verem o trailer e vejam o trailer, tá? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau. Para as pessoas que escolheram a situação 2 com a bola de labradorite, nós vamos agora ver, em primeiro lugar, ainda esta conexão porquê, não é? O que é que se passa aqui? Vamos tirar 4 cartas e eu vou tirar primeiro as cartas da leitura toda e depois vou interpretar, tá? Já vos vou mostrar tudo. Com este baralho agora eu vou tirar o que é que ainda falta resolver entre vocês.
E agora, com o meu oráculo criado por mim, o lado negro do amor, nós vamos ver qual foi o bloqueio que vocês viveram no passado. Eu já vos mostro. Uou, interessante. Então, por baixo deste baralho, 6 de espadas. Depois temos 9 de espadas. O carro. 2 de espadas. O Papa. Depois temos sempre a jogar, que foi um dos bloqueios, que aqui diz: não leva o amor a sério, não respeita as emoções de ninguém e tem várias estratégias que utiliza para conseguir o que quer. Trauma do primeiro amor. Carrega um grande trauma, desapontamento e tristeza inconsciente associado ao seu primeiro amor que projeta na relação atual. Ok? Depois, o que é que ainda falta resolver? 3 de ouros. Interessante. 8 de paus. E a temperança. Então, entre estas duas pessoas, porquê esta conexão? Porquê que ainda estão ligados, não é? Eu vejo que uma destas duas pessoas tinha um trauma com um relacionamento anterior, provavelmente a primeira pessoa com quem se relacionou na vida. Uma destas pessoas tinha um trauma com uma pessoa anterior e eu vejo que essa pessoa da história ficou indecisa entre vocês, né? Ou, se vocês são esta pessoa que tem o trauma do primeiro amor, vocês ficaram indecisos entre a pessoa da história e uma outra pessoa. E acabaram por casar com a outra pessoa. Portanto, vamos lá resumir isto. Há duas pessoas nesta história, tá? Que é a pessoa que você trouxe na mente quando escolheu a situação 2, ok? Entre você e essa pessoa que você trouxe na mente. Um de vocês os dois trazia um trauma num relacionamento anterior. Provavelmente a primeira pessoa, o trauma com o primeiro amor, ok? Por causa desse trauma antigo, essa pessoa não conseguia abrir o coração e ficou indecisa entre a outra pessoa desta história e uma terceira pessoa com quem a pessoa acabou por casar. Portanto, isto é uma história de amor não correspondido, que foi vocês e esta pessoa que vocês escolheram aqui, ou essa pessoa que vocês escolheram aqui casou com uma outra pessoa, mas esteve indecisa entre essa pessoa e vocês. Ou então foram vocês que fizeram isto, estavam indecisos entre esta pessoa e acabaram por casar com uma outra pessoa, ok? Eu acho que a primeira hipótese que eu dei é a mais correta, ou seja, a outra pessoa que vocês escolheram, trouxeram na mente, casou com uma outra pessoa em vez de escolher a vocês. E a pessoa seguiu esse caminho, foi focar nesse casamento, foi focar nesse primeiro amor. Só que isso não é uma relação feliz. Essa pessoa não tem uma relação feliz. Essa pessoa escolheu uma outra pessoa, casou com ela e não tem uma relação feliz. Ok? Ou então foi você que fez isto, não sei. Mas a pessoa que casou com outra pessoa é a pessoa que não é feliz no relacionamento. Tá? A pessoa só faz isto porque a pessoa está presa nesse trauma. E então a pessoa casou com uma outra pessoa que não foi a pessoa desta história e tem uma vida muito ansiosa. E é por isso que esta conexão não rasga. A pessoa que casou, seja você ou outra, é a pessoa que não tira a outra da cabeça. A pessoa que casou com uma outra não escolheu a pessoa da história, escolheu uma outra pessoa, mas não para de pensar nesta pessoa, a pensar o que é que poderia ter vivido se tivesse escolhido esta pessoa. Estão a ver? Essa pessoa, se calhar eu vou colocar isto entre homem e mulher, que é mais fácil fazer aqui o esquema. Então, o homem da história e a mulher desta história, o homem da história não escolheu esta mulher, escolheu uma outra e casou com ela, ok? Esse homem da história está a pensar na mulher desta leitura,
constantemente a pensar o que é que teria acontecido se eu tivesse escolhido a mulher desta leitura. Porque ele escolheu a tal outra mulher com quem ele já tinha uma relação já há milhares de anos, mas é uma relação má, percebem? É uma relação que lhe traz ansiedade, é uma relação que lhe fortalece um trauma. Tá? E esse homem da história, já sabem que podem trocar o género, isso não é relevante. Ele foi um jogador com a mulher que ele rejeitou. Com a mulher da história. Ele foi um jogador. Ele teve uma relação qualquer com esta mulher da história, deu-lhe a entender que ia ter alguma coisa séria com ela, mas depois escolheu a outra. Foi atrás do trauma. Em vez de ir atrás da cura, ele foi atrás do trauma. Ok? Eu tenho uma sensação leve de que este homem está a atingir o limite neste casamento. E está numa de largar esta conexão de vez, porque ele sabe que isto não leva ninguém a lado nenhum. Mas é aquele tipo de coisa que não leva ninguém a lado nenhum, mas ele está viciado nesta coisa má, nesta relação. Mas ele pela primeira vez na vida está a ponderar ir-se embora, ou eles realmente já se estão a separar, é o que eu vejo aqui. Então, o que é que faz a mulher da história e este homem da história estarem ainda conectados? Porque é que eles se lembram um do outro, não é? Da parte do homem da história, ele lembra-se por causa dele não ter escolhido ela. Como é que seria se eu tivesse escolhido ela? É este o drama dele. E como ele agora está a terminar a relação com a pessoa que ele escolheu, ele está a pensar na outra, que é a pessoa da história. Agora, a pessoa da história, porquê é que está a pensar neste homem? Eu acho que ela está a pensar neste homem porque ele está a pensar nela. É isto que eu vejo. Tá? Agora, há aqui outra coisa interessante, que é o que é que falta resolver entre as duas pessoas, não é? 3 de ouros, 8 de paus e a temperança. O que é que falta resolver aqui? De alguma forma, os guias destas duas pessoas, do homem e da mulher, que não ficaram juntos, o homem e a mulher que não ficaram juntos, os guias e mentores espirituais deles estão a querer que eles se juntem. Mas não é necessariamente para amor. Pelo menos não está claro aqui na leitura, ok? Eles precisam de se juntar e precisam de falar. Porque eu acho que esta história ficou entalada nos dois, percebem? Ficou mal resolvida. Às vezes isto é pior do que uma pedra no sapato. A sério. Temos aqui a temperança. Portanto, o que estes guias estão a fazer com que as duas pessoas não se esqueçam uma da outra? O homem da história até pode pensar que é porque agora vai ter uma relação com esta. Que ele não escolheu, né? Ele não escolheu esta mulher, mas ele agora pensa... Como a outra relação está a acabar e está a morrer, ele agora pensa, e se eu tentasse com esta? Ele pensa em termos amorosos, mas ela eu acho que já não pensa, ok? Ou então ela fica confusa e não percebe porque é que ainda está ligada a ele, ok? Ela está ligada a ele porque os guias e mentores espirituais dela e dele, eles não querem que haja uma desconexão total, eles querem que haja uma conversa aqui, porque eles sabem que essa conversa vai curar os problemas que houveram nesta relação, tá? Porque este homem, no passado, realmente ele era um jogador, ele agiu de má fé com ela, e isto é necessário ser encerrado através de conversa, mesmo, de assumir a responsabilidade pelo que fez, de pedir desculpa, é isto aqui. E enquanto estas duas criaturas não fizerem isto, vão ter esta pedra no sapato ainda, porque os guias e os mentores não lhes deixam esquecer um do outro, ok? É isto. Meus amores, eu vou seguir para a extensão. Esta extensão vai ser incrível. Nós vamos analisar pessoa A e pessoa B. Eu vou separar duas pessoas. Eu vou tirar cartas para ver o potencial de uma nova oportunidade entre estas pessoas no amor. Ok? Vamos ver. De um lado e do outro. Depois eu vou ver também para 3 meses qual é a energia que vem aqui. Depois eu vou também ver qual é o maior bloqueio a esta nova oportunidade entre os dois usando o meu oráculo, o lado negro do amor. Ok? Vou ver qual é o maior bloqueio que ainda existe e que tem que ser superado para as duas pessoas terem uma segunda oportunidade. Ok? E vou tirar também com o meu oráculo os superpoderes. Vou tirar... Qual é o superpoder que cada um tem para ajudar nesta nova oportunidade? O que é que nós temos de coisas positivas que possam ajudar na conexão, ok? E a lidar com a conexão da melhor forma. E no fim vou responder a uma pergunta de sim ou não, da pessoa A a fazer uma pergunta sobre a pessoa B e da pessoa B a fazer uma pergunta sobre a pessoa A,
Incrível, não é? Então, se vocês quiserem ver o trailer da extensão, é só carregar no link e verem o trailer, tá? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau. Para as pessoas que escolheram a situação 3 com o potinho das mensagens do chá, vamos então aqui ver ainda esta conexão. Ainda. O que é que aconteceu aqui? É isso que nós vamos ver. Ora bem, vamos também ver o que é que ainda falta vocês resolverem a respeito desta conexão. Há muitas cartas a repetirem-se. Esta leitura tem cartas parecidas com a situação 1. Se vocês sentiram vontade de escolher a situação 1 ou ficaram indecisos entre a 3 e a 1, provavelmente tem que ver a 1 também. Tem cartas iguais. Agora, qual o maior bloqueio entre vocês e esta pessoa com o meu oráculo, o lado negro do amor, não é? O maior bloqueio que vocês tiveram com esta pessoa no passado. Ui. Ok. Então, nós temos... O que é que se passa entre vocês e esta pessoa? Nós temos 9 de espadas. 5 de ouros. O que é que se passa? Quer dizer, porque é que vocês ainda sentem esta conexão com esta pessoa? Rei de espadas. 7 copas. Uma das pessoas aqui da história... Já vou dizer... Os bloqueios que vocês tinham no passado, deixa os amigos interferirem. Partilha tudo da relação amorosa com os amigos a um ponto em que permite que estes interfiram na relação amorosa que têm. E mantém a amizade com o ex. Que diz, encontra-se com o ex mesmo estando num relacionamento e diz que são só amigos, mas tem esperança de voltar com ele. Depois, em relação ao que é que vocês ainda têm que resolver nesta conexão. 8 copas. A Imperatriz. E o Louco. Há um senso de responsabilidade. Nós temos o 6 de ouros aqui debaixo deste baralho. Há um senso de responsabilidade. É como se uma das duas pessoas... Portanto, ou é você ou a pessoa que você escolheu ali com o potinho. Há uma destas pessoas que sente-se responsável em relação à outra e sente que precisa de dar alguma coisa à outra, que ficou a faltar. Tipo um senso de justiça. É como se um de vocês sentisse que precisa de repor algo que recebeu da outra pessoa. Portanto, a pessoa que recebeu menos nesta relação sente que tem que devolver à outra. E é por isso que ainda vocês estão ligados com esta pessoa. Porque há uma destas duas pessoas que não para de pensar na outra porque sente que lhe deve alguma coisa. Deve-lhe tempo, deve-lhe dedicação, deve-lhe alguma coisa. Não sei, há aqui uma dívida. Deve-lhe, se calhar, uma relação amorosa. A pessoa pode pensar, eu devo uma relação amorosa àquela pessoa que sempre se dedicou a mim e eu nunca me abri para a pessoa. Ok? Então, por causa disto, esta pessoa da história que quer fazer aquilo que é correto e quer dar a energia e o tempo à outra pessoa, quer se dedicar à outra pessoa, não para de pensar na outra pessoa e eu acho que a outra pessoa sente. Tá? Porque esta pessoa que sente que tem que dar alguma coisa à outra pessoa, em algum momento abandonou a outra pessoa. Deixou-a. Afastou-se da pessoa. Provavelmente para se focar em trabalho e coisas financeiras. Não foi por causa de uma outra relação. Foi para se focar em trabalho e coisas financeiras. Uma das pessoas da história abandonou a outra. Para se focar em trabalho. Mas não para de visualizar, imaginar a outra, sonhar acordado com a outra e faz isto especialmente à noite. Esta pessoa conecta muito com a outra à noite, mentalmente. E é por isso que estas duas pessoas não se desgrudam.
Porque há uma delas que tem esta noção de eu tenho que dar de mim à outra pessoa, eu tenho que dar de mim à outra pessoa, eu tenho que lhe dar o meu tempo, eu tenho que fazer alguma coisa porque isto não está bem. Okay? E a outra pessoa sente isto. Ok? Quais eram os bloqueios que vocês tinham no passado? Um de vocês estava preso a um ex. Um de vocês estava preso a um ex, não conseguia largar. Pode ser mesmo porque mantém o contacto com o ex, ou pode ser porque não resolveu a relação com o ex dentro da cabeça. Um de vocês ou os dois. Isto pode ter sido uma coisa espelhada. A pessoa que abandonou a outra, não é? Entre vocês os dois, e que agora está sempre a pensar na outra, eu tenho que dar de mim, eu tenho que entregar o meu tempo, podia estar presa a um ex, então não conseguiu abrir-se para a outra pessoa. Ok? Não conseguiu abrir-se. E a outra pessoa da história podia ao mesmo tempo também estar presa a outro relacionamento. E então manifestou que esta pessoa não lhe quisesse. Porquê? Porque estava presa ainda a um ex. Quando nós estamos presos ao passado, fica difícil de abrir novas portas, não é? E também uma destas pessoas, ou as duas, deixou os amigos interferirem nesta conexão. Opiniões de amigos. Opiniões, mimimi de amigos que interferiram aqui. E isto pode ser de qualquer um dos lados. Pode ter sido do lado da pessoa que resolveu abandonar a outra por causa do trabalho. Esta pessoa pode ter abandonado a outra e a conexão com a outra por causa do trabalho, porque os amigos disseram alguma coisa. Intoxicaram, não é? Ou pode ter sido a outra pessoa que foi abandonada, que, como deixa as opiniões dos amigos interferirem muito na cabeça dela, ela manifestou que esta outra pessoa lhe abandonasse. Porque é assim, tudo o que nós alimentamos no inconsciente é projetado para fora e altera a nossa experiência externa. Ok? Conclusão. Estas duas pessoas sentem assuntos inacabados entre os dois. Tá? Há uma das pessoas que quer agir, que é a pessoa que abandonou a outra e que sente que tem que voltar e tem que agora finalmente dar à outra o tempo dela, estar presente, fazer coisas com a pessoa. É isto que a pessoa sente. O que é que ainda falta resolver entre os dois? Os dois estão a largar o passado. Portanto, se havia aqui alguma coisa com o ex, isto está a terminar agora. Mesmo que eles ainda não falem, ok? E há aqui uma vontade, lá está, de dar alguma coisa a alguém. De dar alguma coisa a alguém. Portanto, esta pessoa que quer fazer corretamente este rei de espadas, quer oferecer o tempo à outra pessoa. O tempo, a dedicação à outra pessoa. E, portanto, é isto que ainda falta resolver aqui. É porque eu acho que estas duas pessoas ainda estão no caminho uma da outra, de alguma forma. E, portanto, esta pessoa que quer oferecer alguma coisa à outra, quer arriscar na direção dela. Mesmo sabendo que a abandonou, rejeitou esta pessoa no passado, agora quer arriscar qualquer coisa. E é por isso que esta conexão ainda não acabou. É porque ainda nem começou. Isto ainda vai ter as cenas dos próximos capítulos. Está bem? Esta leitura foi muito curta a comparar com as outras, que estranho. É porque eu tinha pouco para dizer, era o que vinha aqui e pronto, olha, foi o que eu falei. Eu vou dar continuidade a isto na extensão. A extensão é engraçada, é muito engraçada. Eu vou ver a pessoa A, vou tirar cartas e vou tirar para a pessoa B para vermos o potencial para uma nova oportunidade entre estas pessoas. Se bem que aqui nesta leitura já está quase tudo dito, mas vamos ver o que é que vem mais na extensão, não é? E depois eu vou tirar cartas para ver o que é que se vai passar ou o que é que vocês já estão a manifestar nos próximos 3 meses no que toca a esse tema, ter uma nova oportunidade com esta pessoa. Depois vamos tirar para cada uma das pessoas qual o maior bloqueio, aqui com o meu baralho incrível, o lado negro do amor. Nós vamos ver qual o maior bloqueio da pessoa A e qual o maior bloqueio da pessoa B em relação a esta reconexão, ok? E também vamos ver qual é a maior qualidade que cada um deles tem para construir uma conexão com o outro, está bem? Para ter esta nova oportunidade. Qual a maior qualidade que cada um tem e que pode ajudar nisto. E por fim, eu vou responder a uma pergunta de sim ou não que a pessoa A faça sobre a pessoa B. E vou responder também uma pergunta de sim ou não que a pessoa B faça sobre a pessoa A. Ok? É isto que nós temos na extensão. Se quiserem ver o trailer, carreguem no link que está por baixo do vídeo e watch trailer, ok? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.